A gente segue com as notícias aqui no SBT Rio Grande. O assunto agora é a crise na saúde pública. O governo federal liberou 4 bilhões de reais para tentar aliviar as dívidas das santas casas do país. Só que os representantes dessas instituições, desses hospitais, avaliam que esse dinheiro, que esse recurso não será suficiente para estancar os gastos com o SUS. Somente esse ano, 11 mil leitos foram fechados por falta de dinheiro. Aqui no Rio Grande do Sul, a situação é bem parecida. Acompanhe na reportagem. Na volta, a gente tem uma entrevista ao vivo aqui no estúdio. Funcionários da Santa Casa de Pelotas, no sul gaúcho, protestaram em silêncio contra a crise financeira. A instituição fechou 19 leitos na maternidade e outros 33 no atendimento clínico do SUS. O SUS hoje é a nossa prioridade, mas infelizmente os recursos públicos estão muito defasados, levando a Santa Casa a uma situação muito caótica nesse lado financeiro. Simone precisou procurar atendimento em outra unidade de saúde. De repente vai faltar leito para alguém, é preocupante, né? As 2.100 entidades filantrópicas brasileiras respondem por mais da metade de todos os atendimentos do SUS. O prejuízo dessa imensa rede de atendimento de saúde chega a 10 bilhões de reais por ano. E é simples entender o motivo desse rombo. Para cada 100 reais gastos com um paciente, o SUS paga apenas 60. O resultado é que, sem dinheiro e com dívidas, teve hospital, como este aqui, que fechou as portas. Na quinta-feira, o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória que libera 4 bilhões de reais do FGTS para empréstimos a essas instituições. A atitude é bem-vinda, mas insuficiente para estancar as dívidas. Pois é, um cenário que é insuficiente, como a matéria do André Rossetto mostrou. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o diretor-geral da Santa Casa, Dr. Júlio Flávio Matos. Seja bem-vindo, Dr. Júlio. Obrigado, Chamali. Boa tarde para o senhor. Boa tarde aos nossos telespectadores. Dr. Júlio, 4 bilhões. População que está em casa pode imaginar que quando se fala em bilhões é um aporte gigantesco, um aporte de peso, mas porque, na opinião, na avaliação dos gestores dessas instituições, esse valor, nesse momento, ainda está muito aquém do necessário para equilibrar as contas dos hospitais filantrópicos? São dois aspectos, Chamali, que é importante que a população tenha conhecimento. Primeiro, o que nós temos nesse momento é uma medida provisória que autoriza, busca modificar, aliás, a lei do Fundo de Garantia. Do FGTS. Modificada esta lei, por enquanto está ainda sob medida provisória, nós precisamos aprová-la conclusivamente no Congresso Nacional. Nós teremos a partir daí que passar pelo Conselho Curador do FGTS, autorizar esses 4 bilhões de reais como linha de crédito, para depois, sequencialmente, junto aos bancos oficiais, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES, trabalharmos efetivamente a liberação do recurso. Então temos uma etapa a ser cumprida. Então não é um recurso disponível no dia de hoje. Esse é um aspecto. Segundo, a realidade, a própria reportagem apontou isso originariamente, os hospitais trabalham com um déficit SUS crescente a cada ano há praticamente 3 décadas, 30 anos. Uma realidade nacional. 51% de toda a assistência SUS no Brasil, quem presta são as Santas Casas e os hospitais filantrópicos. São 2.100 instituições. São 5 milhões e meio de internações ano, 180 milhões de consultas ambulatoriais. Para realizar esta assistência no ano passado, os hospitais receberam 14 bilhões de reais e gastaram 24 bilhões. 24, um déficit de 10 bilhões. Por ano. Logo, 4 bilhões já por si só, considerando só um ano tão somente, já é insuficiente. Mas isso é crescente a cada ano e os hospitais como é que enfrentam isso? Num primeiro momento, pressionando municípios, pressionando os estados, buscando de alguma forma continuarem em funcionamento, exauridos como estão nos dias de hoje. Busca-se recursos em bancos, se cria uma dívida, um passivo importante junto ao sistema financeiro, hoje superior a 12 bilhões de reais. O total da dívida dos hospitais chega a ser 21 bilhões de reais. 12 bilhões só com o sistema financeiro. Esses 4 bilhões que originariamente estamos tratando aqui, através dessa medida provisória, vai servir para trocar dívidas onerosas, mais onerosas, por menos onerosas, porque nós teremos um custo desse recurso que é em torno de 8,5% ao ano. Logo, não resolve o problema dos hospitais. A solução estará
Isto sim, a partir de uma melhor definição do custeio pela assistência que prestamos. E é na média complexidade, que são aqueles casos mais simples, onde o custo é maior. O custo é mais alto, né? E aonde as necessidades da população são maiores, inclusive. É imediata, né? A população que busca a emergência da Santa Casa de Porto Alegre, que vai passar pelo ambulatório, que vai receber o atendimento ali do profissional, do técnico, da enfermeira, do médico, e vai voltar para casa, né, com o seu problema de saúde encaminhado, resolvido. Exatamente esses casos de média complexidade que são os de maiores custos e aonde há praticamente 30 anos não se tem reajustes. Agora, doutor Essa é a realidade nacional. E o que nós lamentamos muito, Chemali, e aí é importante que a população tenha isto também como uma observação sua, é que a gente está vendo os debates eleitorais, tanto para presidente da República quanto para o governo do Estado, e que a saúde não está sendo pauta. A segurança está prevalecendo e assim por diante. É verdade, um assassinato, um assalto a banco, é notícia todos os dias, mas na realidade a maior crise que a população brasileira está enfrentando não é da segurança, é na área da saúde. São milhões de brasileiros, Chemali, que não têm acesso ao Sistema Único de Saúde por questões simples, como varizes, hérnia, próstata, cataratas, vesícula e assim por diante. Situações essas que, se não resolvidas no tempo, acabam agravando e superlotando as emergências. Esta é a realidade aqui do Rio Grande do Sul e é a realidade nacional. São milhões de pessoas que não têm acesso ao Sistema Único de Saúde, que está sofrendo silenciosamente e que, lamentavelmente, nós não estamos vendo, nem por parte dos candidatos à presidência da República, muito menos por parte dos candidatos aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, olhar a saúde com a objetividade que ela tem que ser vista. 80% da população tem isso como a sua prioridade absoluta. Esse é o destaque que o senhor faz nesse momento, doutor Júlio. Agora, queria entender por que 3 décadas sem a atualização dessa tabela SUS. De cada R$100 que uma Santa Casa, um hospital filantrópico gasta com o atendimento daquele paciente, ela recebe apenas R$60. 40 fica nesse limbo que vai aumentando o passivo. Por que essa tabela não é atualizada, doutor? Bom, a principal responsabilidade por essa adequação de tabela é do governo federal, onde estão concentrados 60% dos nossos impostos. Mas, na realidade, não existe uma política de Estado para o setor saúde. Existem políticas de governos e isso alterna, Chemali, de ministro a ministro. E se tu olhares nos últimos 4 mandatos, nós tivemos praticamente 20 ministros durante esse período. É um absurdo isso que está acontecendo com o país. Então não há uma política de Estado, existem políticas de governos que se alternam e a área da saúde não é prioridade. Nós criamos um Sistema Único de Saúde lá em 1988, uma conquista nacional, responsabilidade pelos 3 níveis de governo, mas não criamos um modelo de financiamento para ele. E ele depende muito de quem está liderando o governo executivo federal. Logo, se não temos prioridade para a área social, não há prioridade para a área da saúde, sem dúvida alguma. Tá certo. Bom, continuamos cobrando, né, acompanhando junto com vocês essa questão da liberação desse recurso inicial, da medida provisória. Previsão para o ano que vem, né? Falávamos antes de entrar no ar. O ano que vem esse recurso pode chegar às instituições. Provavelmente. Doutor Júlio, obrigado pela presença no SBT Rio Grande. Obrigado. Parabéns pela condução da Santa Casa, que é um case que corre ao largo dessa questão da crise, sofre, mas tem uma gestão muito qualificada, né? Há bastante tempo. É uma instituição que 870 mil consultas ano, 52 mil internações, 61 mil procedimentos cirúrgicos, 5 milhões e 900 serviços de diagnóstico e tratamento, 66% SUS. Um déficit ano de 145 milhões de reais que a Santa Casa procura pagar pelo fruto do seu próprio trabalho. Ela tem conquistado isso e tem recebido muito apoio da população para os investimentos que ela precisa fazer e nisso a Santa Casa não pode se queixar o apoio empresarial, o apoio da sociedade gaúcha como um todo. Está no coração da sociedade. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Júlio. Um abraço. Bom trabalho para o senhor.